Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Daqui quem vos fala é Joaquim Timóteo, vosso amigo. Estou hoje aqui sentado para partilhar consigo alguns insights que eu acho que são extremamente importantes para jovens da minha idade. Deixa-me me apresentar para vocês. Sou Joaquim Timóteo, estou com 23 anos de idade, um jovem trabalhando com marketing digital, com programação e com segurança de informação. Bem, eu venho com este vídeo basicamente passar alguns insights que eu acho que são extremamente importantes nesse processo, nessa idade, e ter alguns pontos, as minhas próprias conclusões, mediante as experiências que eu venho obtendo nesse processo. E reiterar que eu não me encontro em África, em Angola, estou na Europa, estou basicamente a estudar, estou distante de casa. Bem pessoal, espero que estejam todos bem, né? Eu quero assim, falar diretamente com os que têm 23, não simplesmente os 23, mas os que têm 24, 25, os que têm dos 18 aos 30. Eu acho que essa idade é uma idade incrível, né? Por exemplo, no momento que nós assim, começamos a pensar sobre o futuro, em que podemos construir algo maior para as nossas vidas, né? Estamos aqui nas universidades e tal, e uma das coisas que eu aprendi nesse processo de empreender em tecnologia, é trabalhar com marketing digital e outras coisas, é a indagação, o questionamento se realmente estamos no caminho certo, ok? Como, por exemplo, nós podemos crescer profissionalmente, e se, por exemplo, se já pensou em empreender, dominar o marketing digital ou simplesmente dar um passo como um progresso da tua vida. Eu acho que na idade dos 23 anos você tens inúmeras questões para resolver, inúmeros desafios mentais e intelectuais. Eu acho que esse é o maior desafio de qualquer ser humano, como profissional, como ser humano, é que é uma fase que é basicamente a fase dos questionamentos. Eu pessoalmente pensava que era a fase dos 18, 19 anos, mas não. Enquanto nós vamos crescendo, eu acredito que nós vamos entrando cada vez mais indagações, mais questionamentos relativamente àquilo que é o que estamos a fazer, se realmente estamos no caminho certo, se realmente esse é o progresso, esse é o caminho que nós devemos percorrer, né? Bem, então eu acho que aos meus 23 anos, muita gente acha que, por exemplo, é muito cedo para empreender. Muita gente acha que é cedo para empreender, mas nós vemos que, por exemplo, é o melhor caminho para a independência. Acho que a independência financeira, a independência profissional é a coisa mais importante que você pode fazer para a tua vida, pessoal. Acho que não existe nada mais importante que você pode fazer agora, senão tentar empreender, tentar dar um rumo diferente para a tua vida. Eu sei que nós crescemos basicamente na Batista, temos por uma universidade, terminar a universidade, depois procurar por um emprego, só que a dinâmica daquilo que o mundo mudou, as coisas mudaram, as coisas estão totalmente diferentes. Então, se você basicamente seguir o caminho antigo, terás uma certa dificuldade em ter os resultados que anteriormente se tinha, ok? Porque as políticas e as regras mudaram do jogo, e é importante perceber, principalmente, que com essa questão do advento das inteligências artificiais mudou o jogo completamente. Estamos a viver uma nova revolução industrial, uma revolução tecnológica. Eu acredito profundamente, assim como, por exemplo, a revolução industrial, né? Assim, para cada geração, para cada momento, existem fases diferentes. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem revoluções que acontecem com a humanidade, que acabam de certo mundo mudar o jogo, mudar a regra do jogo. Temos basicamente a fase, o advento, por exemplo, das redes sociais, do WhatsApp, Instagram, essa basicamente foi uma fase que acabou por tornar muitos milionários e muitos ricos, ok? Não pessoas muito ricas, porque era uma fase diferente. Temos também, por exemplo, a fase das criptomoedas, das Binance, dos trading. Então, para cada fase que a humanidade vai entrando, as regras do jogo vão literalmente mudando, ok? Então, é importante você perceber que em que momento a nossa geração, o mundo se encontra, para poder basicamente fazer parte de uma nova revolução e poder tirar dinheiro para tirar proveito, tirar dinheiro para ti. Ok, pessoal? Por exemplo,
na fase da revolução das redes sociais, dos Facebook, Instagram, muita gente fez muito dinheiro com a questão, basicamente, por exemplo, do marketing digital no princípio. Porque era um novo mercado, uma nova revolução, e toda nova revolução traz consigo novas mudanças a nível de mercado, a nível de lei, ok? Então toda nova revolução industrial que nós entramos como humanidade, as regras daquilo que é o jogo mudam totalmente. E é importante, por exemplo, nós percebemos que as regras mudaram para nós nos moldarmos e podermos acompanhar aquilo que é a revolução, ok? Nós nos encontramos atualmente, pessoal, numa das maiores revoluções assim, tecnológicas do mundo, que é basicamente o advento das inteligências artificiais, pessoal. Então, assim como o advento das redes sociais, assim como o advento dos trading, assim como o advento basicamente das criptomoedas tornou muita gente bilionária e milionária, estamos a caminhar para uma geração, estamos a caminhar praticamente para um novo advento, que é basicamente o advento das inteligências artificiais. Assim como aquelas revoluções passadas tornaram muita gente bilionária e milionária, essa nova revolução poderá eventualmente tornar muita gente milionária, porque para cada revolução industrial que acontece, as regras de jogo alteram. Então é importante que você esteja atento ao mercado, às leis, quais são os princípios que foram alterados para poder eventualmente mudar a tua vida e transformar a tua vida, ok? É importante, pessoal, nós estamos a caminhar para uma revolução diferente, e se você entender isso, você poderá, por exemplo, jogar com os princípios, ok? Jogar com os princípios e entender como está o jogo do princípio e começar a andar, ok, pessoal? Então, por exemplo, eu acho que uma das coisas que eu realmente recomendo às pessoas é aprender tecnologia. Eu sou programador e agora trabalho também com marketing digital, pessoal. Mas algo que eu super recomendo, por exemplo, é que são 3 habilidades que eu acho que todo mundo deve ter como base. Temos basicamente temos um princípio que eu acho que é basicamente o princípio da programação, que é basicamente o princípio lógico. É importante que qualquer pessoa que queira progredir em algum momento da sua vida tenha esse princípio, que é basicamente o princípio lógico da construção lógica e racional, ok? E temos um segundo conhecimento que eu acho extremamente importante, que é o conhecimento de identidade pessoal, marca pessoal, branding, marketing, ok? E temos o terceiro princípio, que é basicamente o princípio, o segundo princípio que é basicamente o princípio, o conhecimento de marketing digital. Pessoal, é importante que você tenha o conhecimento de marketing digital, da venda pessoal, da marca, de influência, ok, pessoal? Então, na verdade, existem aproximadamente 3 tipos de conhecimento, que é basicamente o conhecimento científico, o filosófico, 4, né? O empírico, o científico. Existem várias fontes de conhecimento, ok, pessoal? E quando eu digo fontes de conhecimento, eu quero dizer que é importante que você, como ser humano, para acompanhar aquilo que é a revolução industrial e o momento que nós encontramos, você tem um conhecimento sobre marketing digital, tens um conhecimento sobre programação de preferência, tens um conhecimento basicamente sobre como influenciar pessoas, sobre língua, sobre comunicação, como uma comunicação assertiva, porque é muito importante, porque será basicamente o meio que você vai utilizar para influenciar outras pessoas, pessoal, ok? E eu, por exemplo, eu entendo que é importante que nós percebamos basicamente o poder das redes sociais, ok? Por exemplo, do Instagram, LinkedIn, TikTok, cada uma delas, por exemplo, tem públicos totalmente diferentes, ok? Então, se você, por exemplo, saber trabalhar nesses pontos, você poderá eventualmente transformar a sua vida, pessoal. Nós estamos a caminhar para uma revolução, que as leis, as regras do jogo mudaram, ok? Cada revolução industrial vai carregar consigo, vai mudar as regras do mercado, vai mudar as regras, vai reformar aquilo que nós temos como antiquado. Ok, pessoal, então, para os que entenderem isso no princípio, poderão nadar de braçada, ok? Para aquilo que nós estamos a caminhar, ok? Existem várias, e uma coisa deixa-me falar para aqueles que são programadores, não existe um momento mais fácil da nossa geração do que empreender em tecnologia atualmente, pessoal, ok? O momento que nós estamos a viver é o momento mais propício para você poder empreender, porque antigamente, para você poder eventualmente treinar um modelo de machine learning, tu precisarias de milhões de coisas, atualmente não, ok? Por exemplo, para você ter acesso a às pipelines, os MLN, você tem sido basicamente esse todo em conhecimento, informação, que o ChatGPT, o DeepSeek, a Quant AI, ok? O Anthropic, a Cloud AI, o Soneto podem nos dar, ou a Kimi, por exemplo, podem nos dar. O conhecimento que essas tecnologias podem nos dar, podem nos entregar,
é muito mais fácil, ok? E tem um princípio que diz que conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento você tem basicamente o poder de mudar a tua vida, ok? Então nós temos a nossa disposição de ferramentas que, se nós usarmos da maneira correta, poderá eventualmente mudar a nossa vida para o resto e mudar basicamente o percurso das nossas famílias. Então eu acho que devemos ter algum tipo de sentido de responsabilidade e não olhar no comum, ok? E não usar as mesmas ferramentas simplesmente para fins medianos ou medíocres, porque a maneira que você vai utilizar uma ferramenta de forma, a maneira como você vai utilizar uma ferramenta vai determinar eventualmente os resultados que você vai obter dela, ok? E o modo como você vai usar vem muito em função do conhecimento que você tem. Então, eu estou a pensar aqui em sites que realmente poderão eventualmente mudar a tua vida, poderão realmente transformar aquilo que é muita coisa da tua vida, se você perceber, ok? Pessoal, nós estamos a caminhar para uma revolução terrível, ok? E nós já conseguimos ver basicamente os efeitos. Nós estamos aqui numa revolução industrial e tecnológica tremenda. Assim como a revolução das redes sociais demandou e criou muitos milionários, assim como a revolução das criptomoedas criou muitos milionários, assim como a revolução, por exemplo, vamos lá, do mercado digital, assim como o mercado, por exemplo, das redes sociais, das criptomoedas, dos trading, ok? Criam várias pessoas bilionárias e milionárias. Se você entender as leis que regem esse novo momento da humanidade, você poderá eventualmente fazer muito dinheiro e transformar a sua vida. Essa é uma questão basicamente de você não seguir a maioria, pessoal, e ir atrás do conhecimento, ok? E eu, por exemplo, quero falar de algo que é muito importante, que é basicamente progresso. Pessoal, muita gente confunde progresso com sucesso financeiro, pessoal. Claro que, por exemplo, o dinheiro é importante, mas na verdade o progresso está a evoluir como pessoa. Por exemplo, eu aos 23 anos, é fácil comparar com os outros, achar que, por exemplo, você está ficando para trás. Mas é importante lembrar-se que cada um tem o seu tempo, o seu momento, pessoal. Ok? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo. E é importante você respeitar o momento em que você se encontra. Ok? E eu vou a dizer, por exemplo, as leis mudaram, os princípios mudaram. E se você basicamente se moldar, você basicamente se construir, criar uma rede forte de network, você poderá eventualmente construir algo para a tua vida substancial e transformar a tua vida, pessoal. Pessoal, eu quero deixar algo muito importante. Eu quero dizer que empreender aos 23 anos tem sido um desafio muito grande, porque eu sou estudante, então tenho outras coisas, por exemplo, por fazer. Bem, vamos lá, um pouquinho também, agora entrando para a política já, né? Mas o que eu quero dizer, pessoal, eu quero dizer que empreender não é fácil. E uma coisa que eu quero dizer, pessoal, é não esperar como se começa agora, né? Começa agora, mesmo que seja um passo de cada vez, né? E começa agora, começa a empreender, começa a mudar a tua vida, conecta com pessoas, pessoal. Essa é a coisa mais importante que eu posso dizer para você, ok? Bem, muito obrigado pelo seu tempo e daqui uns fazer joguinho de motivação amigo. Tamo juntos, Deus abençoe, muita força.